Tá na tela, com Rodrigo Soares. Oferecimento Hiper-O2 Clínica Hiperbárica. Boa tarde, Araras! Está começando agora o programa Tá na Tela. Tudo o que acontece na nossa cidade e na nossa região. O nosso compromisso, você já sabe, é com a verdade. E hoje você vai ver desde denúncias importantes até histórias inspiradoras que mostram a força da nossa comunidade. Prazer, eu sou o Rodrigo Soares e está no ar o programa Tá na Tela. Aliás, tem uma matéria muito importante. Iniciando mais um programa debaixo, sabe de quê? Das graças do nosso Deus, nós vamos para cima. E olha, o tema que queremos abordar é extremamente importante. Como falamos na semana passada, o calor está chegando e com eles a dúvida também. Mas, gente, que calor, hein? Tá chegando aqui na nossa cidade. A represa Hermínio Metto, conhecida como Represa de Araras, é um dos patrimônios mais importantes da cidade. O local que garante o equilíbrio ambiental, mas também nesse ano a situação está preocupante. O nível de água está abaixo do normal e a previsão é que nos próximos meses o calor vai se intensificar muito e o nível também pode abaixar da nossa represa. A nossa equipe foi atrás dos detalhes e tem um bate-papo importante com o presidente do SAEMA para entender melhor o que está acontecendo. Vamos lá, roda a matéria, tá aqui no Tá na Tela. A represa Hermínio Metto é responsável por cerca de 60% do abastecimento de água na cidade de Araras. Além de garantir a água que chega às torneiras, a represa também tem um papel fundamental no equilíbrio ambiental, servindo como habitat para diversas espécies e ajudando no controle do microclima da região. Mas hoje o que vemos é um cenário de alerta. O nível da represa está visivelmente baixo. O calor intenso que já começa a se aproximar e a falta de chuvas regulares são fatores que preocupam, principalmente porque o consumo de água tende a aumentar nos próximos meses. A represa Hermínio Metto foi construída na década de 60 e, ao longo dos anos, tornou-se essencial para o desenvolvimento de Araras. Além do abastecimento humano, ela também contribui para atividades agrícolas e industriais, setores que fazem parte da economia do município. No entanto, a represa enfrenta dificuldades recorrentes, períodos de estiagem prolongada, assoreamento em algumas áreas e pressão pelo aumento do consumo, já que a população da cidade cresce ano após ano. E para entender melhor essa situação, conversamos com o presidente do SAEMA, Júnior Franco, que acompanha de perto a realidade e tem buscado soluções para garantir a segurança hídrica do município. A gente está fazendo um trabalho de conscientização na cidade, nas mídias sociais, rádio, de conscientizar a população para não gastar água, E infelizmente está piorando um pouco. A gente vai começar a fazer um trabalho de conscientização também para multa, Infelizmente, nós vamos começar a multar. Vamos fazer o decreto, Conversei com o prefeito Irino Marreto. Ele quer que a gente divulgue bastante isso. Ninguém vai começar a multar do nada. Vamos trabalhar, vamos informar a população, E se tudo der certo, com o decreto pronto agora, a partir do dia 22 de setembro, a gente começa a multar em torno de R$500 a multa, Não vai ser leve isso aí, Mas fazer um trabalho de conscientização, a população vai ficar sabendo e começar a multar. Hoje existe um monitoramento constante do nível da represa? Como que é feita essa frequência? Como que é avaliado esse nível? É avaliado todo dia, diariamente, a estação de tratamento de água, o pessoal de lá, o coordenador da represa, o Beto, tem informações diárias, que é passada para ele e passa para a gente vai monitorando todo dia para saber como está. Não está chovendo, cada dia ela vai baixando um pouco. Por conta dessa falta de chuva, existe um risco do racionamento de água? Infelizmente a gente está começando a pensar nisso. Não agora, não vai ter racionamento agora. Às vezes as pessoas já estão me ligando, ligando no SAEMA. Não estamos falando disso agora. Agora se fala em multa e em conscientização. Para você ter uma ideia, esses últimos tempos aumentou o consumo de 43, 44 milhões de litros por dia, está 50. Então a conscientização tem que diminuir isso. Mas nós não estamos falando em racionamento. Estamos falando sim em multa, racionamento não ainda.
A preocupação é real. Especialistas alertam que o momento exige responsabilidade de todos, do poder público com medidas de preservação e da população com o consumo consciente. A represa segue sendo um patrimônio vital para Araras e sua preservação é essencial para garantir a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável. E fica aqui o recado, a represa Hermínio Ometo é mais do que água para as nossas torneiras, ela é vida, desenvolvimento e principalmente patrimônio de todos os ararenses. Preservá-la é responsabilidade do poder público e de cada cidadão. O uso consciente da água também é a proteção do meio ambiente e o cuidado das nossas nascentes. São atitudes simples e essenciais para garantir que as futuras gerações também possam contar com esse recurso tão valioso. Em tempo de calor e estiagem, cada gota conta. Vamos cuidar da represa, gente? Vamos cuidar? Vamos fazer a nossa parte? Porque cuidar de água é cuidar de vida. E olha só que novidade que vai transformar a saúde aqui em Araras. A HiperO2 Clínica Hiperbárica está chegando na cidade trazendo uma tecnologia inovadora no tratamento de feridas, lesões esportivas e condições que precisam de uma cicatrização mais rápida e segura. Com câmeras hiperbáricas individuais e uma equipe especializada, o tratamento com oxigênio puro sob pressão acelera a recuperação, combate a infecção e melhora a qualidade de vida. Tudo com indicação médica. Se você sofre com feridas crônicas, pé diabético, escaras ou está em reabilitação de alguma lesão, fique ligado. A HiperO2 abre as portas aqui em Araras em breve. É mais saúde, mais bem-estar, mais tecnologia ao seu alcance. HiperO2 em breve em Araras. Eu quero trazer uma matéria muito importante da DLD Log. Você conhece a empresa aqui dentro da nossa cidade? E ainda falando também, que eu vou continuar falando do meio ambiente, hoje trazemos ao ar um tema que diz respeito a todos nós e o futuro do nosso meio ambiente. A gestão sustentável dos resíduos, especialmente no que se refere à logística reversa e reciclagem de lixo eletrônico. Um mundo cada vez mais conectado, equipamentos eletrônicos chegam ao fim da sua vida útil com frequência, não é? Se descartado de forma inadequada, representa risco, sabe para quem? Para o meio ambiente e a saúde pública. E é por isso que eu quero falar sobre soluções responsáveis e práticas eficientes para o descarte correto dos resíduos sólidos. Nunca foi tão importante como está sendo esse debate. Falar um pouquinho mais sobre esse tema, hoje nós temos não só uma convidada, mas um convidado especial, a qual me honra de poder estar aqui no nosso programa, e eu quero convidar aqui a minha querida amiga Adriana Gaschi e o meu querido amigo Leandro, pessoal responsável pela DLD Log. Que honra, Adriana, ter você aqui. Obrigada. Grande Leandro, esse daqui, ó, é mais do que torcedor do União São João, é um incentivador a essa empresa maravilhosa, e hoje nós vamos falar um pouquinho com eles. Eu vou vir um pouquinho mais para trás aqui, ó, com os dois, para falar especialmente, vou deixar até vocês do lado, porque esse casal aqui é maravilhoso. Eu digo assim que o sucesso do Leandro é graças à Adriana, e eu vou puxar com ela aqui. Essa empresa, 5 anos dentro do município, como que é iniciar esse projeto, Adriana? Que você tem uma história religiosa que você já contou várias vezes, muito bonita, mas eu já vou direto para a empresa. É um projeto, assim, abençoado, como você acabou de falar, sustentabilidade, né? É vida, é cuidar do meio ambiente. Então, é um projeto que nós fazemos com muita excelência, de coração, exatamente para isso, para preservar não somente o hoje, mas para preservar o amanhã, né, das nossas próximas gerações. Sustentabilidade está envolvido com saúde, está o esporte,
né, para fazer um trabalho bacana, onde a gente pode ensinar de forma correta como é feito o descarte dos materiais, aqueles materiais eletrônicos que nós não usamos mais e não jogar no lixo comum. Então, é um projeto que eu acho, assim, muito mais do que instrutivo, é um projeto abençoado, porque é um projeto de vida. Eu costumo dizer, principalmente que eu vejo a DLD, principalmente a Dani, que é sua filha, né, que é bem a cara, assim, da Dani e da Adriana. Mas é claro que tem um grande gestor por trás, que é o Leandro, que pouco fala, mas muito faz. Leandro, explica pra gente como foi iniciar esse projeto, aonde você teve esse desafio inicial de iniciar um projeto ousado, porque muita gente fala sobre a questão do meio ambiente, mas a gente precisa ter ações mais concretas, não é, Leandro? Sim, com certeza. Há muitos anos atrás eu me dediquei na parte do meio ambiente, tentei me especializar na realidade de tratamento de terra, mas quando eu fui fazer minha perícia ambiental e fazer meu estágio, a diretoria me colocou no setor de lixo eletrônico, de cuidar da parte de logística reversa. Então, na realidade, nessa empresa foi a minha faculdade, foi minha pós-graduação e meu mestrado. Dali eu me interessei bastante e comecei a ir bem mais a fundo, buscando recursos, buscando estudo para tentar fazer o melhor. É aí que nasceu a DLD Log aqui em Araras. Adriana, pouca gente sabe, além desse projeto que vocês têm da questão ambiental, eu gostaria de falar, porque você é a madrinha social de muita coisa dentro da cidade, principalmente a DLD Log. A gente tem iniciado alguns projetos, a gente vê no projeto dentro das escolas, dentro das praças. Conta um pouquinho disso daí, Adriana. É um projeto que, é lógico, ele saiu da DLD, e a DLD, como o escopo de trabalho dela é a logística reversa, né? Ela fala de toda a reversa do material de ser descartado de forma correta. Então, ali nós inserimos dentro da DLD algumas palestras de educação ambiental para tentar conscientizar a população do descarte correto. Ou seja, hoje nós temos dentro da DLD palestra do ensino infantil até o nível universitário, onde nós falamos do que acontece dentro da empresa, mostrando as peças, como são descartadas, mostrando na palestra, e para que esse ensino ele saia de dentro da empresa e vá para o município e as pessoas possam se conscientizar de jogar o lixo no local correto. Então fica a dica aí para você que quer participar, porque quando você falava 30 anos atrás da questão ambiental, havia um certo preconceito, mas a gente percebe que a cabeça vem mudando, foi implantado isso daí ao longo do tempo. E aí eu pergunto para você, Leandro, como que o pessoal pode fazer o descarte correto? Porque a gente tem algumas praças também, não é? Sim, sim. Hoje em Araras a gente tem 15 pontos de coleta das caixas coletoras, que é onde vocês podem estar armazenando lá. E meus funcionários toda semana estão recolhendo. E o interessante que eu acho que deveria deixar bem claro, que a nossa empresa ela é especializada. Temos toda a documentação ambiental. Assim, a gente não é uma empresa simples, é uma empresa qualificada para estar fazendo isso. Então a gente dá todo o suporte. Se a pessoa tiver curiosidade de saber como que funciona uma certificação, um laudo, a gente pode também estar mandando para essa pessoa, mesmo se for uma pessoa física, tá? Não precisa ser jurídica, para entender que a DLD é uma empresa bem responsável e corresponsável por todo o resíduo. Aliás, falando da DLD, eu que sou um fanático pela União, você sabe que eu não uso camisa verde, todo mundo sabe isso daí. Eu adoro a União, não perco, mas eu só uso, eu sou corintiano, pô, então o pessoal sabe disso. Mas eu só uso a azul da DLD Log. E a DLD Log, ela é responsável não só por patrocinar a União, trouxe o Luan, ajudou a gente, Luan foi responsável pelo Pedro, você vê que eu acompanho, sou fã, até fico comentando algumas vezes, mas também ajudou principalmente numa novidade que foi o time de basquete, parceria com a instituição Leopoldo Mandic. Como que foi esse desafio para vocês entrarem com essa questão de patrocínio especial dessas duas marcas? O time junto com a instituição Leopoldo Mandic, que eu quero aqui agradecer vocês, já teve uma movimentação, porque a gente tinha um ginásio de esporte pouco utilizado, a não ser para práticas esportivas mais internas e depois dentro do futebol também.
Sobre a São Leopoldo Mandic, foi um prazer, né, nós estarmos juntos, e quando nós fomos convidados para participar desse patrocínio, a primeira coisa que veio na minha mente, nós fizemos uma reunião, 4 pessoas juntas, eu e o Leandro, mais 2, né? E naquele momento eu pensei, vou ser sincera, primeiramente na economia circular de Araras. Sim. Porque eu achei que no momento que nós estamos vivendo de Araras, movimentar essa economia, movimentar o estádio e movimentar a economia circular, né? Pra você ter uma ideia, num dos jogos que foi no domingo, nós saímos de lá 00:30, com os jogadores ainda comendo lanche ali junto com os lancheiros. E é óbvio também que incentivar o esporte, porque assim como União São João, futebol, outros esportes, até mesmo alguns esportes que tem na prefeitura que oferecem, né, para a comunidade, eu achei que o basquete seria um diferencial, e a parceria com a São Leopoldo Mandic, que eu acho que também tem agregado muito dentro da cidade de Araras, foi uma questão de visão mesmo, que seria o melhor para Araras. Então, por isso que eu na hora já falei, não, vai ser muito bacana. E tem sido um prazer enorme estar junto, aprendendo a cada dia, um esporte bacana, e vendo as pessoas irem ali para o ginásio, né, e curtir aquele momento em família. Então, eu achei muito bacana, eu acho que pode trazer novos projetos e contribuir muito para Araras nesse sentido. Eu também tive a mesma visão, falei isso daqui, eu parabenizar a instituição Leopoldo Mandic por trazer essa novidade, acaba divulgando, né, porque é um campeonato paulista e é importantíssimo isso daí. Também a questão de união, que sempre leva o nome da nossa querida cidade de Araras. Bem, gente, a gente tem mais uma matéria da DLD Log, e eu gostaria, claro, de colocar essa matéria no ar, no nosso programa Tá na Tela. Estamos muito felizes de estar inaugurando a filial 2 aqui na cidade de Araras. Estamos com o intuito aí de estar atendendo toda a parte de sustentabilidade, economia circular e logística reversa. Um orgulho para a nossa cidade ter a DLD Log aqui na cidade de Araras. Tá vendo só? Mais uma vez eu quero agradecer os meus amigos, Leandro da DLD Log, Adriana, que honra. A gente só falou do time, mas não falou do União, né? Obrigado por acreditar no nosso time da cidade. Para nós é uma honra acreditar também e torcer. Nós iniciamos ali como patrocinador, um simples patrocínio, e a gente foi convidado para ser investidor. Hoje, União São João, hoje são 6 empresários que estão administrando, 6 empresários de nome, de responsabilidade. E ali todo o pessoal que está envolvido ali no União São João, todos têm responsabilidade, faz porque gosta. Então, certeza, e essa Copa Paulista vai ser nossa. Sem dúvida. Ó,
Quero encerrar falando aqui para as cidades vizinhas, né? A gente estava até conversando aqui entre os bastidores. Pessoal que quiser conhecer, procure a DLD Log. Entre em contato com essa equipe maravilhosa que vai atender você com o maior carinho. Só entrar pelo site aí que você vai ver tudo, tá? DLD, eles estão no Instagram, TikTok, eles estão no site, eles têm tudo. Tudo programado para procurar o pessoal da DLD. Adriana, gratidão. Muito obrigado pela sua participação. Imagina, prazer é nosso. Um abraço, meu querido amigo Leandro, que me salva lá, porque eu não uso camisa verde, só a azul, sempre aí com vocês, tá bom? A gente vai para um pequeno intervalo e o programa tá na tela. Volta! Vai, Edu, solta você, volta! Já! Aê, meu amigo! Conexão com o Futuro. Apresentação Patrícia Dalpozo Salvador. Conheça histórias inspiradoras de empresários de Araras e região com dicas, informações e muito conteúdo sobre o cenário comercial e empresarial. Toda terça-feira às 13 horas, com reprise às 18h05 na TV Conecta. Conexão com o Futuro, porque empreender é construir. Assista pela TV Conecta Super Ofertas, o seu guia eletrônico. As melhores promoções e descontos do mercado estão aqui. Oportunidades imperdíveis para você economizar de verdade. De terça a domingo, às 13h45, com reprise às 19 horas. Faça parte você também. Informações 19993195797. Super Ofertas. Acompanhe, assista e economize. De volta do intervalo, e o Supremo Tribunal Federal vai julgar nessa semana o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, acusado de tentar reverter o resultado das eleições de 2022 e atentar também contra a democracia, segundo o Supremo Tribunal Federal. O caso é considerado histórico e pode mudar os rumos da política nacional. Coloca aqui, por gentileza, através da Bruna Lopes. Tá na tela. O julgamento de Jair Bolsonaro começou nesta semana. A Procuradoria-Geral da República apresentou documentos, mensagens e até uma minuta de decreto golpista encontrada no Palácio do Planalto, como provas do plano para impedir a posse do atual presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Para entender o peso desse julgamento e quais são as acusações contra Bolsonaro, ouvimos o advogado Leandro Serbi. Jair Bolsonaro está sendo julgado juntamente com um grupo, o Núcleo Central. As principais acusações são duas, que culminam nas penas maiores, que é o atentado violento contra o Estado Democrático de Direito e a tentativa de golpe de Estado. As duas somadas ultrapassam aí os 30 anos de prisão. O que a gente precisa entender é que no direito penal a gente tem 4 fases. A gente tem a cogitação, que é quando só está na sua mente, você não exterioriza isso, isso não tem punição. A gente tem os atos preparatórios, é quando você prepara para a execução do crime. Os atos executórios, que é quando você executa, e a consumação, quando esse crime se concretiza. A diferença é que a tentativa de golpe, ele não tem a consumação. E por que ele não tem a consumação? Porque se consumar, não tem mais as instituições para julgar. Então, assim, o artigo ele já é colocado para que se puna a tentativa. E o núcleo central da discussão é: todos esses atos, inclusive falados pelo próprio Bolsonaro, existia uma minuta, existiu uma reunião entre as Forças Armadas, existiu uma organização entre o núcleo central, existiu conversa entre eles para se praticar o golpe. Se isso é uma tentativa ou não é. Aí é isso que o STF está julgando. Se o STF entender que isso é uma tentativa, se classifica o artigo e se dá a punição. Se ele entender que não é uma tentativa, inocenta-se Bolsonaro desse crime específico, só que cada crime é decidido e julgado de forma isolada. Então, essas são as principais problemáticas que o Bolsonaro está passando agora nesse momento, que a gente está chegando agora no momento de julgamento, no momento final de sentença,
para ver o que o STF vai decidir sobre esse fato, né? Caso Bolsonaro seja condenado, quais serão as consequências práticas e políticas para ele? Se for condenado, ele vai preso, afinal esse tipo de pena vai para regime fechado. A tendência é que nós tenhamos aí uma discussão política depois disso, afinal esse líder Bolsonaro, ele está fora da eleição, ele já está inelegível, ele preso é uma outra situação. A tendência é que o grupo político envolvido por trás dele acaba ficando refém ou órfão, especificamente, de um líder. E aí a tendência é que esse grupo político ele se dissolva até buscar um novo líder que angarie tudo novamente. O bolsonarismo em si, a imagem de Bolsonaro, ela tem uma relação com a direita e uma construção da direita. Só que a direita não se resume apenas a Bolsonaro. A direita tem muito mais, tem outros líderes, porém existe ainda uma briga e uma disputa por espaço. Então essa prisão de Bolsonaro ela deve trazer consequências políticas, principalmente, afinal estamos há praticamente um ano da eleição do ano que vem, então na política tudo vai se assentar novamente, mas a prisão dele deve gerar uma movimentação política, principalmente do lado da direita, para escolher um novo líder. E afinal, quem seria esse novo líder? Muitas pessoas, muitos ex-governadores e ex-governadores tentam angariar esse espaço, mas ficará um vácuo aí nesse ponto da direita para escolher quem vai ser o novo líder que vai para a eleição do ano que vem. O julgamento já é considerado um dos mais relevantes da história do país. O processo levanta debates jurídicos, políticos e até internacionais, que seguem movimentando especialistas e a opinião pública. Independentemente do resultado, o caso marca um momento de grande impacto para a democracia brasileira. Seja qual for o desfecho do Supremo Tribunal Federal, o julgamento de Jair Messias Bolsonaro já entra para a história como um dos mais marcantes da política brasileira recente. Um processo que leva discussões sobre a democracia, responsabilidade do papel das instituições, e nós seguimos atento, acompanhando tudo desse caso, que, na minha opinião, uma baita de injustiça, deveria se julgar primeiro na primeira instância e seguir os processos aí do julgamento. Mas vamos acompanhar tudo mesmo. Bem, eu quero falar aqui, por gentileza, do Setembro Amarelo. Esse mês, estamos no mês de setembro, período em que todo o Brasil se une em uma campanha muito importante, o Setembro Amarelo, que tem como objetivo a prevenção ao suicídio e a valorização da vida. É hora de abrir os espaços para o diálogo e quebrar certos preconceitos e mostrar quem pode realmente pedir ajuda. Ajuda é um ato de coragem. E para falar mais sobre esse tema tão necessário, hoje nós recebemos aqui a nossa psicóloga Amanda Borges, que vai explicar como identificar os sinais de alerta e principalmente como que cada um de nós pode ser uma rede mesmo de apoio para quem está passando por momentos difíceis. E eu quero chamar ela, minha querida amiga Amanda Borges, psicóloga. Que honra ter você aqui no nosso programa. Rodrigo. Tudo bem, minha amiga? Tudo bem. Que honra ter você aqui, nossa psicóloga, para falar desse tema tão importante. E aí eu te pergunto, Setembro Amarelo, como iniciar essa campanha? O que os municípios precisam fazer na visão de uma psicóloga que nos bastidores me dizia que estamos colapsando na questão da saúde mental? Conta aí, Amanda. Exatamente. Bom, então vamos falar um pouquinho, né, dessa campanha. Na verdade, ela é uma campanha de prevenção ao suicídio, né? Sabemos que o Brasil e o mundo todo tem passado por questões de saúde mental, cada vez mais, né? Nós sabemos. E aí, qual é o nosso papel, né? E qual é o papel dos municípios? Então, a gente tem que pensar quais são os locais, os apoios que a gente pode buscar, né, sobre essa rede. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o suicídio, né, que hoje em dia... Que é um tema relevante, né, Amanda? Muito. E pouco debatido, eu percebo, viu, Amanda? Sim, até assim, eu trouxe um pouquinho para vocês sobre dados estatísticos, né, que em 2023 houveram 11 mil internações por tentativas de suicídio. Então, é um número bem significativo, né, que nós temos que ficar atento e de olho. Outra questão também que nós temos que olhar na questão do suicídio é os sinais que as pessoas dão. A pessoa que está passando pelo suicídio, o que ela demonstra, o que ela traz, né? Falas, mudanças de comportamento bruscos,
alteração de sono, alimentação. E quais são essas falas que a gente tem que observar? É a curiosidade de todo mundo. Vamos lá. É aquela fala, parece que o mundo não tem cor, é como se eu não fizesse diferença no mundo. A vontade de morrer, muitas vezes ela é verbalizada, né? Então a gente tem que estar atento a esses sinais para que... nesses sinais também de redes sociais, dá para perceber certas publicações? Sim, sim. É algo que, assim, hoje em dia os adolescentes, adultos, eles têm declarado com facilidade. Então, se você perceber ali nas entrelinhas, você consegue observar que aquela pessoa está num sofrimento emocional, né? E qual é o nosso papel enquanto profissional? Sim, esse é o papel importante. Exato, é acolher, né, esse paciente, essa pessoa que está em sofrimento, fazer com que ela consiga verbalizar, falar das suas dores, e para isso ela precisa ser acolhida sem julgamento, né? Quando ela consegue ser acolhida, ela vai conseguir buscar um apoio melhor, um conforto melhor. Né? Olha, fica a dica, Setembro Amarelo, importante. Eu quero falar aqui na câmera 2, tá? Eu, às vezes, por questões particulares daquilo que eu fui aprendendo ao longo do tempo, eu achava que isso daí, quem tinha sinais de depressão, seria frescura, mas não é. No ano de 2020, eu percebi que eu havia certos sinais e eu precisei de profissionais como a Amanda para poder me ajudar. Foi um ano mais difícil da minha vida, eu perdi tudo, viu, Amanda? Então a gente tem essa frustração e ao longo do tempo a gente precisa desses profissionais. Você acha que hoje, dentro da capacitação do nosso profissional, nós temos condição de atender essa demanda que nós estamos tendo? Não, hoje nós vivemos uma demanda muito grande, né, de profissionais, de poucos profissionais e muitas pessoas necessitando dos serviços. Então, assim, como nós atendemos, hoje eu trabalho no consultório de psiquiatria junto com uma doutora e lá nós temos 4 profissionais, ou seja, todos hoje estamos trabalhando com lista de espera. E acima disso eu percebo também, viu, Amanda, falando sobre essa questão, que nós não temos pelo menos aqui na nossa cidade, uma ativação nos finais de semana. Você falou sobre o CAPS, né? Isso. Que algumas cidades trabalham 24 horas. Exato. Os finais de semana aqui a gente sofre. Se alguém tiver um surto aqui, muito difícil. Exatamente. Então, assim, o que né, nós estávamos conversando até um pouquinho antes, né, do bastidores, que essa questão, existem, né, as redes de apoio para as pessoas, numa pessoa que tenta o suicídio, vamos lá, então vamos pensar numa parte prática. Um indivíduo que ingeriu medicamentos, qual que é a primeira conduta que nós temos que ter, né? Qual o paciente tem que ter? Buscar primeiro o pronto-socorro, depois nós temos a rede de apoio, que é o CAPS, né? O CAPS da cidade, tem o CAPS infanto-juvenil também hoje em dia para atender, né, adolescentes e tal. E aí a gente tem que buscar os profissionais adequados para que eles possam. Hoje, eu, dentro, né, da psicologia, há 20 anos trabalhando já como psicóloga, então, assim, nós trabalhamos muito com um plano de emergência com o paciente. Então, o paciente que já teve uma ideação suicida, eu preciso criar com ele um plano de intervenção de emergência. E como que vai ser feito? Junto com o paciente, a gente elenca um plano onde ele começa a perceber quais são os pensamentos e os sentimentos que começam a anteceder aquela crise. Depois nós vamos trabalhar a questão o enfrentamento, como ele precisa enfrentar essa situação. Depois ele tem que ter o contato do profissional, que é essencial. Nós estamos ali para dar todo o apoio, todo o suporte para esse paciente com ideação suicida ou com tentativas, né? Então a gente tem que apoiá-lo. E outra coisa é buscar o apoio aí que nós temos na rede da cidade, né? Porém, os CAPS, como eu te disse, ele não funciona 24 horas. Então, se alguém tem uma tentativa de suicídio no final de semana, o que ele tem que buscar o apoio? No pronto atendimento. E aí é onde muitas vezes ele não vai ter o profissional adequado para atendê-lo no momento exato. Olha, fica aqui a dica, é um tema importante, deixa eu falar. Aqui como a Amanda, psicóloga, não foi só a Amanda, nós recebemos outra psicóloga também que esteve no nosso programa, muito importante a participação dela e agora a participação da Amanda. Qualquer sinais que você vê dentro de uma pessoa próxima, que é o qual você tem um convívio ali, faça que ela procure um profissional. Às vezes tem esse certo preconceito, mas Sim. Eles estão aqui para ajudar. Assim como nós precisamos de um personal para ajudar na questão física, nós também precisamos de uma pessoa especializada para ajudar na saúde
mental. Então fica a dica, minha amiga Amanda Borges, a nossa psicóloga. O pessoal quiser pode procurar e é importante esse tema. Entra pela TV Conecta também para que a gente possa debater ainda mais sobre esse assunto que é o Setembro Amarelo, que todos os municípios, tá, Amanda? Sim. A gente percebe que faz essa campanha. E aqui na nossa cidade fica a dica da gente montar um censo também. Vamos cobrar o poder público para que a gente possa ter um controle desse censo e saber cada vez mais. Que privilégio ter você aqui. Conte com a gente no nosso programa, viu, Amanda? Muito obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço a participação. Eu que agradeço. Obrigado, viu, Amanda? Obrigada. Tchau, tchau. Bem, a todos vocês que nos assistem, fiquem atentos aos sinais, cuide de quem está ao seu lado e se você está passando mal, procure ajuda. Cuide da sua saúde. A gente vai para um breve intervalo e diz aí, meu amigo Edu, nosso produtor, o Tá na Tela, volta! Já. Atualidades com Paulo Leone. Abordagem única e elegante, entrevistas exclusivas e uma análise apurada dos temas mais relevantes, discutidos sob uma ótica de quem une rigor jornalístico e um estilo envolvente e atual. Todas as segundas, quartas e sextas, às 13 horas, com reprises às 18h05, pela TV Conecta. Assista pela TV Conecta Super Ofertas, o seu guia eletrônico. As melhores promoções e descontos do mercado estão aqui. Oportunidades imperdíveis para você economizar de verdade. De terça a domingo, às 13h45, com reprise às 19 horas. Faça parte você também. Informações 19993195797. Super Ofertas. Acompanhe, assista e economize. Tiros na Procuradoria. Isso aconteceu. De volta do intervalo, um episódio grave que marcou a noite de quarta-feira aqui na cidade de Araras. O prédio da Procuradoria-Geral do município de Araras foi alvo por disparos de arma de fogo. Câmeras de segurança registraram toda a ação que aconteceu por volta das 7h30 da noite. O caso assustou os servidores e levantou uma grande preocupação com a segurança dos órgãos públicos aqui da nossa cidade. E a nossa reportagem traz agora com todos os detalhes dessa ocorrência que está sob investigação da Polícia Civil. Coloca aqui, põe aqui no Tá na Tela. No centro de Araras fica a sede da Procuradoria-Geral do município. Foi neste local que, por volta das 7h30 da noite de quarta-feira, um veículo preto modelo CrossFox passou e efetuou pelo menos 3 disparos contra o prédio público. Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação. Um dos tiros ficou alojado no portão e só foi percebido na manhã seguinte, quando os procuradores chegaram para trabalhar. Assim que o caso foi constatado, a Guarda Civil Municipal foi acionada e isolou a área para a perícia da Polícia Civil. No local, os investigadores localizaram um projétil deflagrado e registraram um boletim de ocorrência. A Prefeitura de Araras lamentou o episódio e repudiou qualquer ato de violência contra os servidores municipais. Em nota, o município informou que está colaborando com as investigações, reforçando as medidas de segurança para proteger os funcionários da Procuradoria e de outros órgãos da administração. Até o momento, as informações são que o autor dos disparos foi um coveiro, que é um funcionário público e que está sendo investigado pelo sumiço de ossos em covas do cemitério municipal. Ele vai responder ao inquérito em liberdade e o caso segue sob investigação da Polícia Civil de Araras. Um caso grave que levanta preocupação e exige resposta rápida das autoridades. Atirar contra o órgão público é atacar não apenas um prédio, mas também os servidores que ali estão trabalhando em prol da população. O fato, e aliás o suspeito,
pode ser até um funcionário municipal, já envolvido em outra polêmica de investigação. Está só aumentando a necessidade de rigor e transparência nesse inquérito. A cidade de Araras acompanha de perto e seguiremos atentos, trazendo todos os detalhes aqui no Tá na Tela. Bem, eu quero falar aqui um pouquinho também do dia 7 de setembro, no último domingo, dia 7 de setembro, o Brasil celebrou o Dia da Independência, uma data histórica que lembra o momento em que Dom Pedro proclamou a independência do país às margens do rio Ipiranga, lá em 1822. Ô Dom Pedro, como que foi? Solta a voz aí. Independência ou morte! Rapaz, Dom Pedro, mas foi assim mesmo? Esse Dom Pedro tá parecendo o Edu. Vai lá, como você soltou em 1822, gritou às margens do rio Ipiranga. Solta a voz aí de novo, produção. Independência ou morte! E foi assim mesmo. E aqui em Araras, os moradores de todas as idades participaram das comemorações e acompanharam o desfile cívico pelas ruas da nossa cidade. Confira a reportagem porque eu também estive lá, viu? Nesse domingão, nessa celebração importante. Coloca aqui, tá na tela. No último domingo aconteceu o desfile cívico-militar de 7 de setembro, em comemoração pela independência do Brasil, na Praça Barão de Araras, com o tema Cuidar do meio ambiente é preservar o futuro. A apresentação reuniu 74 grupos desfilando, entre eles escolas municipais, estaduais, fundamentais, particulares, instituições, organizações e entidades, contando com a participação de mais de 4.000 pessoas desfilando, além de autoridades e munícipes presentes. Foi um dia marcado pelo patriotismo e pela valorização da história do nosso país. Uma data marcante, celebração e reflexo sobre a nossa história. Dia 7 de setembro aqui em Araras mostrou que a população valoriza não apenas o feriado, mas também a ideia de uma cidadania, de uma união que fazem do Brasil um país muito melhor. E eu quero parabenizar as escolas, eu estive presente junto com as autoridades ali, acompanhando esse ato de patriotismo no nosso país, e o dia de 7 de setembro estava lindo demais. Parabéns às escolas, parabéns aí ao Tiro de Guerra, parabéns a todos que desfilaram dentro do nosso município. Bom, eu quero falar da agenda cultural. Ô produção, fala comigo, bebê. Agora chegamos na hora do quê? Agenda cultural. Então, roda a vinheta e já solta a nossa programação, por favor. Eu trouxe a data. Eu trouxe a data. Eu trouxe o horário. Eu trouxe o local. Eu trouxe o que vai ter. Eu trouxe o que vai ter. Eu trouxe o que vai ter. E eu trouxe o que não pode faltar. Falta muita gente. Então, já sabe, né? Marca na agenda e aproveita toda a programação cultural de Araras dessa semana, incluindo cinema, música, literatura, exposições e a tradicional Festa do Milho. Ô Edu, você vai na Festa do Milho, meu amigo? Vou. Eu também vou. Diversão cultural para toda a família aqui em Araras. Bem, a nossa programação chegou ao fim e, aliás, eu quero agradecer muito pela sua audiência. E hoje eu encerro o nosso programa com o nosso glorioso hino nacional, representando o nosso patriotismo. Fui! Muito obrigado, Deus, por mais um programa aqui na TV Conecta. Tá na Tela, com Rodrigo Soares. Oferecimento Hiper O2 Clínica Hiperbárica.